Teleaula Natal. Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor João Silva, sou professor da Rede Municipal de Natal. Tenho uma cor clara, uso cabelos curtos, barba, estou com a camisa amarela e calça jeans. Meu sinal em Libra, meu dedo indicador direito, vou levar aqui ao meu olho direito, um pouquinho abaixo do olho, fazendo um leve movimento aqui abaixo do olho direito. Hoje nós vamos trabalhar a aula 10 de Geografia. Ela está estruturada da seguinte forma: nós vamos ter 29 slides, né? Os slides ele tem o fundo branco e as letras pretas. Aqui no nosso primeiro slide, nós vamos, na parte superior, né, está escrito Secretaria Municipal de Educação, abaixo, Geografia, aula 10. Então, hoje é a nossa 10ª aula de Geografia. O tema é globalização e aumento do desemprego, certo? Então, a gente vai dar continuidade às problemáticas provocadas principalmente com o processo de globalização. E no slide 2 eu trago aí para vocês o que é que nós vamos aprender nesta aula 10 de Geografia. Nós vamos tentar compreender, né, junto com vocês, as crises econômicas e a globalização, o aumento do desemprego na economia global e vamos aprender o que é desemprego estrutural e desemprego conjuntural. Então, vamos aí, nos acompanhem. No slide 3, né, a gente traz aqui para vocês uma provocação. A globalização tem provocado desemprego? Né? Será que desde, né, que a economia passa a se reorganizar, né, o mundo passa a se organizar, principalmente a partir da nova ordem mundial, né, lá no início dos anos 90, que vem aí cada vez com mais intensidade, né? Nas aulas anteriores, a professora Mariana trabalhou a questão dos blocos econômicos, que é importante demais para vocês entenderem e relacionar com a nossa aula 10, né, a nossa aula de hoje. Então, vamos tentar, ao longo, né, da nossa aula, responder ou encontrar explicações razoáveis para saber se no final a gente vai entender se essa globalização provoca ou não desemprego na sociedade global. E aí a gente traz aqui no slide 4, né, uma tirinha, a tirinha do cartunista Quino, né, da personagem Mafalda. Ela tá são 4 imagens seguidas de Mafalda nessa tirinha, e na primeira imagem de Mafalda, ela está olhando para o seu dedo indicador, tá assim, de boca aberta, olhando para ele e começa a pensar a seguinte situação: é incrível a importância do dedo indicador. Na sequência, né, na segunda imagem de Mafalda, ela está com o dedo polegar estirado, né, apontando para frente e continua. Um patrão faz assim com o dedo indicador e 3.000 operários vão para a rua. Na sequência, ela continua com o dedo na mesma posição, né, e sai aquela nuvenzinha de pensamento. Ela pensou consigo para si só, né? Ela não falou, ela pensou. Aí, para finalizar a sequência das imagens de Mafalda, ela, né, continua ali olhando para o dedo indicador e diz assim: esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. E aí, gente, vamos aqui entender, né? O que é que Mafalda quis nos trazer? O que é que ela quer nos trazer? O que é que ela quer nos dizer com essa história de indicador do desemprego? Né? Mafalda, ela é essa personagem muito preocupada, né, com as questões sociais, com as questões da desigualdade do mundo. E aí ela está se questionando, né? Vocês escutam, vocês já devem ter ouvido no jornal, às vezes você está lá na sala e fala-se, principalmente agora, né, que nós estamos vivenciando uma crise econômica em função do coronavírus, você já deve ter falado muito da questão das taxas de desemprego, né, no Brasil e em várias partes do mundo. Então, nos nossos próximos slides, a gente vai
entender e compreender o que seria esse tal indicador de desemprego que Mafalda também ilustrou aí, né, que o cartunista Quino indicou aí nessa tirinha de Mafalda. Vamos lá, para não perdermos o ritmo. Aí, a partir do slide 5, eu vou trazer para vocês capas de jornais e algumas revistas do Brasil e vamos dizer qual é a principal manchete de capa. Aqui no slide 5, como vocês podem acompanhar, nós estamos trazendo uma capa do Jornal de Brasília, certo? E a principal manchete da capa desse jornal é: triste recorde, 9,1 milhões de desempregados, certo? E aí a gente dá a sequência aqui, ó, no slide 6, uma outra capa de um outro jornal, Correio da Manhã. 50 mil jovens caem no desemprego, né? São números trágicos nos 3 primeiros meses da pandemia do novo coronavírus. Então aqui o Correio da Manhã ele destaca isso, né? Esse desemprego atingiu fortemente os trabalhadores mais jovens nos 3 primeiros meses de pandemia. E lá no slide 7 a gente também traz uma outra manchete, agora da capa de uma revista, né, brasileira, que é a revista Época, e ela destaca, né, na sua capa, né, ocupa toda a capa, na verdade, um país de 10 milhões de desempregados, né? E aí nós temos aí a carteira, né, de trabalho brasileira representando isso, ó. Um país de 10 milhões de desempregados. E nós sabemos que em números atuais, agora de hoje, esse número extrapola os 13 milhões de desempregados no nosso país. E aí, para que a gente, aqui no slide 8, comece a entender, né, esse tal de indicador de desemprego, a gente está trazendo aqui no slide 8 um gráfico. Esse gráfico ele tem a sua linha horizontal na parte de baixo do vídeo, vai ter os meses de abril, numa sequência de 2012, né, da esquerda para a direita, até 2019. Abril de 2012, abril de 2013, até abril de 2019. E no lado esquerdo, né, na parte vertical, de baixo para cima, nós vamos ter a seguinte numeração, de 0 a 16, que representa milhões de pessoas. No centro do gráfico, nós vamos ter uma linha vermelha, né, uma linha ondulada, onde ela ora sobe, ora desce, começando lá de 2012 e vai terminar em 2019. E o título do nosso gráfico é Desocupados, certo? Não estão ocupados, mas procuram trabalho. Ou seja, esse gráfico representa o quê? Os trabalhadores que no momento estão desocupados, né? Que eles não têm trabalho, mas eles estão em busca, né, desse trabalho. E aí nós vamos analisar aqui essa linha vermelha, né, com esse movimento, né, de pessoas que estão em busca de trabalho. Então, vocês podem acompanhar que em 2012, esse número de pessoas, né, que estavam em busca de trabalho, estava em cerca de 8 milhões de brasileiros. Aí ele desce um pouquinho, lá em abril de 2013 sobe de novo, em 2014 ele desce um pouco para menos de 8 milhões, até abril de 2015, aí é mais ou menos o início de 2015. Quando dá abril de 2015, essa linha sobe novamente, extrapola o limite de 8 milhões. E aí vocês podem ver aí, ó, que essa linha desse gráfico vai mostrar aí pra gente que de abril de 2015 o número de trabalhadores em busca de trabalho sobe consideravelmente. Em 2016, em abril, chega próximo dos 12 milhões. Em abril de 2017, gente, chega perto dos 15 milhões de trabalhadores em busca de trabalho. Aí ele cai um pouquinho, né, em abril de 2018, fica ali na aproximação de 12 milhões. Em abril de 2018 sobe, né, um pouquinho de novo, vai subindo, aí depois desce. Em abril de 2009 ele está ali na faixa, tem um número aí pra gente de 13,2 milhões de desocupados, ou seja, de pessoas que estão em busca de trabalho. Então veja, né, que de abril de 2015 para cá, né, esse número de desempregados é cada vez maior no Brasil. Né? E hoje ele está aí, continua 2020, né, apesar de a gente não estar aí no gráfico atualizado 2020, mas hoje, em dias atuais, está uma média aí de 14 milhões de brasileiros desempregados. Né? Então,
é um longo período, né? São vários anos aí, essa taxa ainda num patamar muito alto. E aí no slide 9, nós também trazemos outro gráfico, né? Esse gráfico, ele vem representar uma característica diferente do gráfico anterior. Ele é um gráfico de barras, né? Tem barras verdes, são 6 barras verdes e 2 barras vermelhas. O período é o mesmo. Embaixo nós vamos ter o período, né, de 2012, do ano de 2012 a 2019. E do lado esquerdo do vídeo, né, na linha vertical, de baixo para cima, nós vamos ter o número de 0 a 1000. E isso vai representar aí em milhares de carteiras, né, assinadas. Então, a coluna verde vai da esquerda para a direita do vídeo. Só que tem um detalhe, quando chega 2015, 2016, a barra ela fica da linha 0, né, da linha horizontal 0 para baixo, que vai demonstrar que foi nesses 2 anos, né, foi muito mais gente que perdeu o emprego do que arranjou emprego com carteira assinada. E qual é o título do gráfico? Geração de emprego com carteira assinada, certo? São os empregos gerados ou empregos eliminados nos 4 primeiros meses de cada ano que a gente colocou aí embaixo, né, de 2012 a 2019. Então veja só que em 2012 o Brasil gerou nos 4 primeiros meses de 2012 811 mil empregos com carteira assinada. Em 2013 foram 684 mil. Em 2014, 532 mil empregos com carteira assinada. Aí, ó, 2015, a gente teve 97 mil demitidos, ou seja, o número de demitidos foi maior em 97 mil. E em 2016, esse número de pessoas que perderam o trabalho foi 359 mil. Então, veja só, os dados de 2015 e 2016 é negativo, né? O número de empregos com carteira assinada foi muito menor do que as pessoas que foram demitidas, né? Que perderam seu emprego legalmente registrado em carteira. Em 2017 tem uma pequena recuperação, né? Começa a ter uma pequena recuperação. Tem 35 mil, né, carteiras, pessoas trabalhando com carteira assinada. 2018, 375 mil. E em 2019, né, tem uma queda aí, está em torno aí de 314 mil. Nos dias atuais, 2020 também não é diferente. A gente está num patamar aí muito semelhante, até porque a economia brasileira vem, né, em crescimento muito lento já há alguns anos. E assim, esse ano, né, a gente teve logo no início do ano a questão da crise com a questão do coronavírus, e aí muita gente perdeu o emprego e o país ainda não está em ritmo ainda bastante lento para criar números cada vez maiores de pessoas com carteira assinada. E aí, para não ficar só no Brasil, no slide 10, a gente vem trazendo aí para vocês um gráfico, né? Esse gráfico são de barras horizontais, as barras estão em vermelho, do lado esquerdo do vídeo nós temos aí 11 países e do lado direito do vídeo nós vamos ter a taxa, né, que representa a taxa de desemprego nesses países. Aí o tal indicador de desemprego que a Mafalda falou. E aí no título do mapa é taxa de desemprego em porcento. Quais são os países? Ó? África do Sul, Espanha, Montenegro, Jordânia, Croácia, Chipre, Brasil, Itália, Eslovênia e Ucrânia. Esse gráfico ele foi elaborado em 30/8/2016, é mudado de 2016, e a fonte é o G1. E aí, olha só, a África do Sul tem uma taxa de 26,6% de desempregados. Espanha, 19,9%. Montenegro, 17,3%. Jordânia, 14,7%. Croácia, 13,3%. Chipre, 11,7%. Brasil, 11,6%. Hoje, essa taxa está quase em torno de 14%. Itália, 11,8%. Eslovênia, 10,8%. E a Ucrânia, 10,3%. Então, veja aí que esses países que estão aí têm uma taxa muito elevada, né, de desemprego, acima de 10%. E para falarmos sobre isso, né, sobre a questão do aumento do desemprego, no nosso slide 11, a gente está trazendo isso. Ó, para falarmos sobre a questão do aumento do desemprego na economia global, a gente precisa entender sobre as crises econômicas que ocorrem no sistema capitalista. Vamos ver que crises são essas. Crise econômica, professor, isso é normal? Bem, não era para ser, mas vamos ver aqui o que a gente trouxe para vocês.
No sistema capitalista, a economia ela é cíclica, ou seja, é um sistema baseado em ciclos. Em algum momento a economia vai bem, em outros momentos essa economia vai mal. Embora saibamos que dentro do sistema capitalista, alguns países do mundo vivem mais em crise do que em crescimento econômico sustentável. Apresenta uma certa estabilidade, né? O sistema capitalista ele apresenta uma certa estabilidade, ele não é totalmente estável, né? Há momentos com crescimento e outros com queda na economia. Aí nós trazemos aí um retângulo, né, na cor azul escuro e dentro palavras escritas em amarelo, para a gente entender um pouquinho isso. Ó. Crise vai ser igual ao quê? A menos consumo, né? Veja que está a setinha apontando para baixo. Então, crise no capitalismo vai ser igual a menos consumo. Se tem menos consumo, né? Consumo mais lucro, vai ter menos lucro. Então, crise é igual a menos consumo, né? Que, consequentemente, vai ter menos lucro para as empresas. E aí, essas empresas vão se reajustar e o que é que acontece? Vai provar mais desemprego. Então, a crise vai ser igual ao consumo, menos lucro, que vai gerar mais desemprego. Então, essa soma de coisas juntas dentro do capitalismo vai gerar desemprego. Porque se não tem, essas pessoas não estão consumindo o suficiente, as empresas vão ter menos lucro e automaticamente elas vão fazer ajustes, né? Vão demitir, vão se readequar nesse período de crise e aí automaticamente vai crescer o número de pessoas que vão perder os seus empregos, o seu trabalho. E a crise econômica, aqui no slide 13, nós vamos trazer, né, que ela tem intensidade diferente. Não é? As crises elas não são iguais, então a intensidade de uma crise econômica para a outra, ela varia. Então vamos entender aqui. Nós temos dois tipos básicos. Primeiro, a recessão. Recessão vai ser igual ao quê? Menos atividade econômica, né? E aí, se tem menos atividade econômica, vai gerar mais desemprego, certo? E aí, automaticamente, o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, ou seja, toda a riqueza que um país produz ao longo de um ano, vai cair também, vai diminuir, né? Está aí a setinha indicação para baixo. Então, a recessão ela vai ter menos atividade econômica, que vai aí gerar mais desemprego, vai refletir no PIB do país. E essa recessão, isso tudo vai dar igual a curto prazo. Então, geralmente, uma recessão é um prazo menor dentro das crises capitalistas, que pode durar 1, 2, 3 semestres. E aí, a outra crise, né, típica do capitalismo, a gente chama de depressão. Eu trouxe aí no slide 14 um fluxograma com alguns retângulos em azul e aí setas, né? As setas estão indicando aí uma tendência de queda de um para o outro. Eu vou explicar aqui para vocês. Então, a depressão, né? Quando a economia de um país está em depressão, ela vai ter forte redução das atividades econômicas. Se tem forte redução das atividades econômicas, essa redução das atividades econômicas, a gente vai ver aí no terceiro retângulo, vai ter falência de empresas, certo? Então, depressão vai dar forte redução das atividades econômicas, provoca a falência das empresas, que essas empresas vão entrar em falência, vai provocar o aumento do desemprego, né, que é nosso próximo retângulo aí a setinha vai indicando, ó, se tem falência de emprego, vai gerar desemprego. Aliás, se tem falência de empresas, vai gerar desemprego. E aí vai diminuir os investimentos, né? E aí tudo isso vai refletir no PIB, Produto Interno Bruto, que é a riqueza que um país consegue produzir ao longo de um ano. Então, a depressão, ela vai ser mais longa, né? Ela tem um tempo de mais de 3 anos de duração, tá certo? E aí nós temos aí 2 grandes crises famosas no sistema capitalista. No slide 15 nós vamos começar a tratar dela. No slide 15 a gente traz aí do lado direito do vídeo uma reportagem, né, uma fotografia da Veja, foi publicada na Veja, de outubro, né, de 1929. Essa fotografia está em preto e branco, traz aí o prédio da Bolsa de Valores de Nova York, né, e muitas pessoas
estão aí em frente, né? E aí a matéria diz assim, quebrou, né? Quebrou, a Bolsa de Nova York quebra com a crise de 1929. A crise de 1929, também conhecida como Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo internacional no final da década de 1920, e aí ficou chamada de crise de 1929. Marcou a decadência do liberalismo econômico naquele momento e teve como causas a superprodução e especulação financeira. Se produziu muito e não tinha mercado consumidor para vender, até porque nós estávamos saindo de uma Primeira Guerra Mundial, já tinha saído há pouco tempo, entrando numa Segunda Guerra, e aí se produziu demais, não teve a quem se vender tanto produto. Então essa superprodução terminou provocando essa quebradeira, né, no mercado financeiro, e aí criou-se essa grande crise econômica em 1929, que atingiu todos os países do mundo, inclusive o Brasil, que na época era um dos países que mais vendia café para os Estados Unidos, né? Certo? E aí, outra crise famosa do sistema capitalista, nós vamos falar dela agora no slide 16. Eu estou trazendo aí no slide 16, no lado direito do vídeo, uma fotografia, né, de um prédio representando o banco Lehman Brothers, né? Esse banco aí foi um dos principais causadores dessa crise de 2008. E por cima da fotografia a gente tem uma linha em azul, né? Ela é uma linha ondulada, ela vai descendo, né? Que são linhas típicas que mostram gráficos financeiros nas bolsas de valores. E essa crise ela começou em razão, né, a crise de 2008, ela começou em razão da especulação imobiliária nos Estados Unidos, né, que a gente chamou de bolha, causada por aumento abusivo dos valores dos imóveis, né? Ao atingir preços bem acima do mercado, o setor ele acabou entrando em colapso, pois a supervalorização não acompanhou a capacidade financeira das pessoas pagarem, ou seja, de arcar os custos. Então o banco financiou a compra de imóveis, as pessoas compraram imóveis, mas aí chegou um determinado momento que elas não puderam mais honrar e pagar esse financiamento, né? E isso terminou provocando, né, essa crise de 2008 no sistema capitalista, que também, direto ou indiretamente, atingiu todos os países do mundo. Nos Estados Unidos, muita gente, inclusive, ficou sem moradia, né? Foi morar em trailer, vivia em praças, né? Enquanto a crise diminuía. E aí, a partir do slide 17, a gente vai falar de globalização e desemprego. Aí eu trago aí para vocês, né, duas fotografias. Na esquerda, nós temos aí uma rua movimentada do centro de alguma cidade do estado de São Paulo, né, prédios, muita gente caminhando, e aí assim, no poste colado, cartaz oferecendo vagas de cozinheiro, né, na região metropolitana de São Paulo. E do lado direito, nós temos também uma rua com alguns prédios nas laterais, e aí muita gente, né, segurando faixas, segurando bandeiras, e na fotografia, a parte da frente, as pessoas estão segurando uma grande faixa, e essa faixa ela é toda branca e as palavras estão coloridas, e diz assim: esse país também é para jovens, né? Queremos trabalhar, exigimos direito, porque a questão do desemprego no mundo globalizado ele é muito forte também na população mais jovem, principalmente no Brasil. Certo? O mundo do trabalho muda com a globalização. Atualmente, né, nós temos aí no slide 18 uma fotografia. Do lado direito da fotografia nós temos um robô, né, temos assim uma mesa, como se fosse uma mesa, uma linha de montagem, muita coisa eletrônica, e temos um homem no lado esquerdo da imagem segurando um equipamento menor como se fosse um controle. E aí a gente percebe aí que essa máquina é quem está fazendo o trabalho, ela apenas está dando comando pelo controle. Atualmente, as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores exigem cada vez mais criatividade e qualificação. As jornadas de trabalho e os salários cada vez mais são mais flexíveis. E os trabalhadores sem qualificação são os mais prejudicados nessa nova dinâmica, né? Porque a economia está cada vez mais tecnológica, as empresas estão cada vez mais modernas. E aí é uma nova onda, né, de dizer que você também está desempregado porque você não está se qualificando. Porque você precisa, né, ter conhecimentos técnicos nessa nova forma de se produzir no mundo globalizado. E aqui no slide 19 eu trago duas fotografias, né? Na parte superior do vídeo a gente tem uma fotografia representando áreas de agricultura, que a gente chama de agricultura 4.0. Nós temos tratores, nós temos máquinas extremamente modernas,
nós temos um drone, o camarada usando o celular, embaixo nós temos a linha de montagem, né, de um lado, do lado direito, robôs, né, na cor amarela, do lado esquerdo também robôs na cor amarela, e no centro vários carros. E aí a gente não vê nenhuma pessoa, nenhum ser humano aí nessa imagem, ou seja, as máquinas é que estão montando parte desses automóveis. Esses são fatores que causam desemprego no mundo todo, embora que de modo diferente em cada lugar e grupo populacional. E no slide 20 eu trago aí duas imagens. Com tanta tecnologia, como fica o emprego? Do lado direito nós temos um homem segurando um tablet, e do tablet surgem outras imagens, como mais tablet, um notebook, celular, em cima nos teclados várias pessoas, né? Essa imagem representando aí esse mundo tecnológico. E do lado esquerdo nós temos um celular, uma mão segurando um celular e um cartão de crédito, né, sendo colocado em frente do celular, para demonstrar, né, a tecnologia nesse serviço. Hoje é cada vez mais utilizada, a gente fica cada vez mais resolvendo tudo, né, serviços bancários, pagamentos, transferência, usando como ferramenta o celular. E aí, no slide 21, eu trago aqui uma imagem, né, com fundo amarelo, duas mãos segurando o documento que é a carteira de trabalho do Brasil, né, em azul, e essa carteira sendo rasgada ao meio, e aí descendo, né, dessa carteira várias pessoas, né, representando os trabalhadores. E aí a gente, o que é que traz, o que é que diz essa imagem para a gente? Ou seja, o trabalhador, né, ficando numa situação cada vez mais frágil, né, é um documento que já foi símbolo do emprego no Brasil, ele está sendo cada vez mais deixado de lado, né, com essa flexibilização e com esse aumento considerável do desemprego. No slide 3, iniciamos com a seguinte pergunta: a globalização tem provocado desemprego? Quando chegamos no slide 22, né, que é esse que nós estamos agora, será que vocês afirmariam sim ou não? Se ela causa ou não desemprego, né, todo esse avanço tecnológico provocado pelas empresas globais, as empresas transnacionais. E aí no slide 23 eu trago a fotografia de fundo, né, uma fila de pessoas numa lotérica, aquelas famosas filas de lotéricas pagando para pagar a conta ou receber dinheiro. E aí eu tenho globalização vezes desemprego, implantação de robôs em processo de produção industrial, instalação de caixas eletrônicos em agências bancárias, informatização de empresas e órgãos públicos, visando diminuir o trabalho burocrático, uso de internet para serviços bancários, compras online e outros serviços, adoção de processos administrativos eficientes nas empresas, visando otimizar o trabalho e reduzir mão de obra, introdução de novas tecnologias que visam a substituição da mão de obra humana por computadores e máquinas automatizadas, né? Automatizadas, desculpa, ok? Isso tudo aí, né, dentro desse contexto. E aí nós, para que a gente possa entender isso, a gente vai agrupar, né, o desemprego em dois grupos, né? Aí aqui a partir do slide 24, nós temos aí duas fotografias. Do lado esquerdo, vocês estão vendo um robô, né? E alguns senhores, aí 4 homens olhando, o computador, o robô está em frente ao computador, dando comandos. Do lado direito nós temos pessoas, né, reivindicando, e tem um homem segurando o cartaz crise. E aí em cima dessas duas fotografias nós temos, na primeira, desemprego estrutural, desemprego conjuntural. Vamos entender o que é isso. Desemprego estrutural. Nesse slide 26 a gente tem uma fotografia de um homem, ele está sentado, né? E aí tem o seguinte: desemprego estrutural é aquele gerado pela introdução de novas tecnologias ou sistemas de processos voltados para a redução de custos. Esses novos elementos afetam os setores da economia de um país, indústria, comércio e serviços, causando demissão, geralmente em grande quantidade. E o desemprego conjuntural. Nós temos aí uma fotografia do lado direito, o camarada está sentado com a mão na testa, né? E segurando um papel. No mínimo deve ser o aviso prévio, que ele está perdendo o emprego. E o que é esse desemprego conjuntural? É provocado por situação temporária, que são crises, como por exemplo agora a crise do coronavírus, né? Que terminou provocando emprego. Nesse desemprego conjuntural, aos poucos esses empregos vão sendo criados de volta, muito lentamente. Pode ocorrer queda na produção industrial e na produção agrícola, diminui as vendas no comércio e na prestação de serviços, e evidentemente diminui postos de trabalho, né? E aí aumenta o desemprego. Quase a gente já está chegando no finalzinho da nossa aula, o slide 27.
E aí eu deixo uma pergunta. A globalização, a atual fase do capitalismo mundial, tem cumprido o seu papel inicial de diminuir as distâncias entre os diversos países do mundo? Será que ela diminui essa distância? Eu acho que fisicamente, né, com essa tecnologia, pode até diminuir. E no slide 28, a gente traz aí uma imagem do centro, nós temos o globo terrestre no centro, e em torno do globo nós temos uma faixa amarela que está circulando o globo, como se fosse um caminho. E nessa faixa amarela nós vamos ter várias pessoas, né, representando todos os povos do mundo, e estão segurando aí diversas faixas. E as faixas dizem o seguinte: abaixo as guerras, justiça social, emprego, abaixo a fome. Isso aí, gente, é tão comum ainda nos dias atuais em todos os cantos do mundo. E, para finalizar, eu deixo aqui um grande abraço, até uma próxima aula e fiquem todos com Deus.